Bom dia, na paz do Senhor. Bom dia a todos, bom dia aos que estão em casa, na paz do Senhor. Que essa manhã, como todas as manhãs que a gente vem à casa do Senhor, a gente possa fazer como o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria, que prazer, que honra, poder estar na casa do Senhor, servindo a esse Deus maravilhoso, servindo a esse Deus que nos dá a liberdade. Deus tem falado muito comigo a respeito de liberdade. Nós somos livres em Cristo. Glória a Deus por isso. Nessa manhã, eu queria começar o nosso culto missionário com uma oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6:9. Nós vamos ler apenas 2 versículos do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O reino de Deus já é chegado para nós, através de Cristo Jesus. Ele já trouxe o reino, Ele já nos trouxe a liberdade em Cristo Jesus. Esse reino já é chegado a nós. E a vontade do Senhor seja feita na terra como no céu. E qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? O que Deus tem para nós? Qual é o propósito do Senhor nas nossas vidas? Está lá em 1 Timóteo 2:4, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Nada mais propício nesse momento, nesse culto missionário, falarmos da salvação que há em Cristo Jesus. Falarmos da liberdade que há em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres, nós não precisamos cumprir nenhum ritual, nós não precisamos pagar nenhuma promessa, nós não precisamos ir a lugar nenhum para entrar na presença do Senhor. Nós somos livres em Cristo Jesus. Ele trouxe essa liberdade para nós. E você e eu, nós somos instrumentos de Deus nessa visão missionária do Senhor, que é o ide, pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente terceiriza, né, na vida do missionário isso. O missionário vai, mas isso é para nós, é para mim e é para você, e é o tempo todo, o tempo todo. É no almoço, numa conversa com a filha, numa conversa com o filho, falando com o vizinho. Essa missão do ID é para todos nós, é para você e para mim. E a missão do ID, ela engloba algumas coisas. O ir, o estar indo o tempo todo, nós, né, indo o tempo todo falando da palavra do Senhor, o missionário indo para as missões e nós orando pelo missionário. Quando o missionário está no campo, nós somos a corda que sustenta o missionário lá no campo. Ele está ali fazendo a obra e nós, no nosso campo, continuamos fazendo a obra, falando da palavra do Senhor, mas nós também podemos orar, nós devemos orar pela vida do missionário que está no campo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar pelos missionários, nós vamos orar pela igreja brasileira, nós vamos orar pela igreja perseguida. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e diante da Tua presença, Senhor Deus, eu quero Te agradecer, primeiro pela oportunidade, Senhor, de sermos livres em Ti, Pai.
a oportunidade, Pai, de morarmos num país livre, Senhor Deus, onde podemos cultuar, andar com a Tua palavra, Senhor, falar livremente da Sua palavra, sem nos acarretar mal algum, Senhor Deus, sem nos acarretar nenhum tipo de perseguição, Pai. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por termos nascido num país livre, Senhor Deus. Desperta, Pai, a Tua igreja, Senhor Deus, por essa maravilha, Senhor Deus, de podermos falar da Tua palavra, Senhor, de podermos ser livres, Pai. Oh, Pai, nos desperta, Senhor Deus, para falarmos da Tua palavra, Senhor Deus, para orarmos pelos missionários que estão no campo, pelos missionários da nossa igreja, Senhor Deus, aqueles que enfrentam, Senhor, dificuldades. Enquanto, Senhor Deus, à noite nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos, Senhor, tranquilamente, Pai. Muitos, Senhor Deus, estão procurando um escape para fugir da perseguição, Senhor Deus. Sê com eles, Pai, na igreja perseguida, Senhor Deus. Sê com eles dando força, renovo, vigor, Pai. Oh, levanta mantenedores, Senhor, dessa obra, Pai. Levanta pessoas para orar, Senhor Deus, porque nós sabemos que a oração muda situações, Senhor Deus. Quantos exemplos, Senhor Deus, nós temos na Tua palavra e quantos exemplos nós temos na nossa vida de situações que foram mudadas, transformadas, Senhor, através de oração, Senhor Deus. Então nos desperta, Senhor, com Teu Espírito Santo a orarmos, Pai, pela igreja perseguida, por aqueles que estão tão distante, Pai, longe de familiares, Senhor, muitas vezes sozinhos, Senhor Deus, levando a Tua palavra até os confins da terra, Senhor Deus, e que nós sejamos incomodados, Senhor, a dobrar os nossos joelhos, orando por eles, Senhor. Levanta, Senhor Deus, levanta pessoas, Pai, ministérios, Senhor Deus, para estar dando suporte, Senhor Deus, a esses missionários, Senhor, e guarda-os, Senhor Deus, escondidos na palma das Tuas mãos, Senhor Deus. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te agradecemos, Senhor, porque eu sei que os Teus ouvidos estão atentos e abertos ao nosso clamor nessa manhã e em todo o tempo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora com o nosso coração aberto, mesmo com máscara, vamos soltar nossa voz para louvar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, aleluia. Tua presença é real, aqui neste lugar. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Aleluia, Jesus. Aqui neste lugar, cantemos juntos. Tua presença é real, Senhor. Tua presença é real. Erga suas mãos, cantemos ao Senhor nessa manhã. Aqui neste lugar, oh, oh, oh. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Senhor. Aqui neste lugar. Então adoraremos ao Senhor nesta manhã. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti, Jesus. Totalmente a Ti, oh Senhor.
então adorarei, então eu louvarei, oh Senhor Jesus, então me renderei totalmente a Ti, Senhor, aleluia, totalmente a Ti. Tua presença é real, Senhor, Tua presença é aqui neste lugar, Tua presença é aqui neste lugar, aqui neste lugar. Então adorarei a Ti, Jesus. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti, Jesus. Cantemos ao Senhor, igreja. Totalmente a Ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei a Ti, Jesus. Então me renderei totalmente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo, Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Diga santo. Junto com os querubins cantamos. Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Oh, 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 oh. Então me renderei, Senhor Jesus, totalmente a Ti. Então adorarei, oh Senhor Jesus. Então eu louvarei somente a Ti, Senhor, somente a Ti. Então me renderei totalmente a Ti, Senhor, totalmente a Ti. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar
me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cantemos aleluia. Oh, aleluia. Cantemos aleluia. Aleluia a Ti, Jesus. Aleluia. Cantemos aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh Senhor, aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Levantemos nossas mãos e cantemos todos juntos, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Cantemos aleluia! Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Se o mar me andar sobre as Tu és o Deus da minha canção e o meu louvor. Cantemos aleluia ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Cantemos aleluia. Aleluia.
cantemos aleluia. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia, oh, oh, oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, cantemos aleluia, aleluia. Não há um Deus, Senhor, maior do que Tu. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Jesus. Não há um Deus maior do que Tu. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Como nosso Deus, como nosso Deus. Cantemos de todo o nosso coração, igreja, bem alto. Não há Deus maior. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Nosso Deus, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou os céus, criou a terra. Aleluia. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu. Teu louvor. Criou o céu, criou a terra, cantemos. Criou o céu, criou o sol e as estrelas. Cantemos bem alto. Tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor. Criou o céu, mais uma vez. Criou o céu, criou
tudo Ele fez, tudo formou para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu, bem bonito para Jesus. Para o teu louvor. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tudo Ele fez, tudo Ele criou para o seu louvor. E nós somos participantes da glória de Deus. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Podemos estar aqui vendo toda a obra que Deus fez. O céu, a terra e as estrelas. Tudo para o louvor do seu nome, e nós somos participantes dessa glória de Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Esse Jesus que merece as nossas palmas, e merece o nosso louvor, merece a nossa adoração. A Jesus todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Que os nossos lábios estejam sempre abertos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Queria que vocês abrissem comigo no Salmos 12. Salmos 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 5, amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 1, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Versículo 5, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantei agora, diz o Senhor. Porém em salvo aqueles que me assopram. Eu vou ler numa outra versão. Salmos 12, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantei agora, diz o Senhor, e darei a salvação aos que suspiram por ela. Como eu abri o culto hoje, nós somos instrumentos de Deus na terra, para fazer a vontade do Senhor aqui. Deus nos levanta para sermos ouvidos desses necessitados, como diz a palavra do Senhor. O Senhor se levantou por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados. Nós somos instrumentos do Senhor, nós somos os ouvidos do Senhor aqui na terra, para ouvir os gemidos desses necessitados. Há muitos anos atrás, ainda na outra sede, veio uma pastora dos Estados Unidos dar uma palestra aqui, e ela falou uma coisa que eu guardei no meu coração, que Deus age em nós, por nós e através de nós. Nós somos instrumentos do Senhor, através da pregação da palavra, através da oração e através das ofertas, segurando a corda daquele que está no campo, segurando a corda dos projetos que tem, para que vidas sejam alcançadas, para que haja luz na vida dessas pessoas, para que haja dignidade na vida dessas pessoas.
nós somos privilegiados, né? Nós vivemos, às vezes, com dificuldades, uma aqui, outra ali, mas nós somos privilegiados. E nós devemos, é nossa missão, sermos luz, não só através da palavra, também da palavra, mas segurando a corda na vida e nos projetos dos missionários. Eu queria mostrar um projeto a vocês, de uma das missionárias daqui da igreja. Nós temos alguns missionários dessa igreja no campo, e nós temos uma das missionárias que tem um projeto em Canhotinho, e eu queria passar para vocês um pouco desse projeto. O pessoal lá da mídia vai me ajudar agora. É o projeto Arca, em Canhotinho, lá em Pernambuco. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho desse projeto comigo. Canhotinho é uma cidade de Pernambuco, está ali em vermelhinho, ó, no estado de Pernambuco. Próximo. Canhotinho é uma cidade do estado de Pernambuco, distante 205 quilômetros do Recife e 70 de Caruaru. A cidade tem como atividade predominante a agropecuária, mas o rebanho bovino e a criação de aves também se destacam. Na agricultura, os principais produtos são a mandioca, batata, milho, castanha do caju, manga, feijão, banana, melancia, leite e gado de corte. Próxima. Essa é a cidade de Canhotinho, uma visão que a gente tem de lá, uma foto muito bonita. Aqui eu não sei se dá para ver, mas é uma foto muito bonita da cidade de Canhotinho. Próxima. E é nessa cidade que a missionária Selma está fazendo o projeto dela. Porém, não é naquela foto que nós vimos linda lá da cidade que a gente vê o trabalho da Selma. Nós vamos ver agora o lugar onde a Selma age, levando a palavra, levando o amor, levando misericórdia e levando um pouquinho mais de dignidade na vida das pessoas. Próximo. Essa é a área de atuação do projeto Arca. Esse é o lugar onde as pessoas de lá, onde ela atua, vivem. Um pouquinho mais. Pode ver que são casas de pau a pique, a cobertura. Situações que a gente não dá nem para descrever. Não tem o que se falar. E essas são algumas vidas que são alcançadas por esse projeto. São vidas de crianças, de jovens, de adultos, que ela tem a oportunidade de falar do amor de Deus, falar da misericórdia do Senhor e provar para eles desse amor de Deus. Esse é o projeto Arca. Deus é Deus. Há uns 2, 3 meses atrás, eu conversando com a Selma, ela me falou que essa menina, ela tinha um sonho, ela é desse projeto, e ela queria um quarto de princesa. E essa é a casa onde ela mora. Ela mora, o pai e o irmão, porque a mãe abandonou. E o sonho dela era ter um quarto de princesa. E aí a Selma se mobilizou, junto com pessoas de lá, com igrejas, para trazer um pouquinho de dignidade na vida dessa menina. A Deus seja o louvor. Essa é a casa dela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, seu irmão, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas
demora. E aí agora nós tem um outro vídeo, mas era muito extenso, então eu já passei, achei melhor passar. Quem pintou E a menina já está indo para o quem quarto. escolheu Então ela a teve toda uma cor, preocupação de fazer como fez se o fosse sol amarelo, mesmo uma pôs o história verde em que na a menina floresta é e uma o vermelho em princesa e uma vai flor. pro quarto novo. Mas eles não Quem só, a pintou obra do o Senhor mundo, é tão grande que eles quem não só fizeram escolheu o os quarto, tons, mas eles fez a repaginaram noite toda a escura, casa. desenhou E a eu clara creio que lua, nesse tempo misturando o todo que era em que bom. a Selma estava lá O acompanhando, maior pintor do fazendo a obra, mundo ela falou do amor de está Deus. pintando a minha Ela falou história. da liberdade que há em Cristo. E ela De não poder tinha estar na presença cor. do Senhor, tendo A cruz foi o salvação, pincel do tendo a autor. liberdade O de maior cultuar pintor esse do Deus maravilhoso. mundo É está esse pintando a minha o projeto história. da Selma lá. É não só falar Ele do amor de assinou Deus, a obra que esse sou é o projeto eu. do missionário, E tá na lá, missão missionária, assinatura falar está do projeto de Deus, escrito: mas dignidade Deus. na vida dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, desses jovens lá em casa. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara E a lua, Selma, misturando o que era bom. ela está com o projeto O maior pintor do mundo está pintando a minha história. que está ali na frente, que diz que porque todo ser humano tem o direito de sonhar. Arca. E agora Aqui, ela está com o projeto acolhemos Arca crianças e adolescentes para com diferentes necessidades, adotar crianças acreditamos para esse Natal. que é possível transformar realidades e realizar sonhos. Neste Natal, a Arca está navegando rumo às comunidades mais carentes de nossa região. Lugares onde sobreviver é uma luta diária contra a desnutrição, o preconceito social e a falta de oportunidades reais. Entre na Arca, seja um farol que brilhe à noite. Compartilhe conosco o pão de sua mesa, o presente de sua árvore e a alegria do seu coração. Adote uma criança do agreste pernambucano. Seja um agente de transformação. Adote uma vida. Para você participar do nosso Natal Solidário Eu Me Deixo Amar, basta realizar sua doação através do nosso PicPlay ou do Banco Caixa Econômica Federal. Agência 3210, Operação 013, Conta Poupança 00009603, dígito 4. Aqui existe alguém carente de amor, atenção e solidariedade. Participe. Nesse Natal, mude uma história. Abrace a compaixão. Porque sonhar ainda é um direito de todo ser humano. Amém, glória a Deus. Quando eu estava conversando com a Selma, e ela me passando esse da menina e agora desse projeto Arca do final do ano, ela falou assim, a gente trabalha aqui com pessoas abaixo da pobreza normal. E isso me deixou muito sensibilizada, isso tocou meu coração, porque como é que existe uma pobreza abaixo do normal? Nós temos que ser instrumentos de Deus na vida dessa missionária, na vida de outros missionários que estão aí pregando a palavra e levando um pouco de dignidade para outras pessoas. Dízimos é uma ordenança do Senhor.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não precisa nem do meu dinheiro, nem do seu. Porque se eu não dermos, Ele levanta o outro para dar no nosso lugar. Ele levanta até pedras para clamar. Ele levanta o outro. Mas nós temos que ser instrumentos do Senhor como ofertante na vida dessas pessoas. Dizimar e ofertar dizimar é uma ordenança, mas ofertar na vida dessas pessoas, nós precisamos pedir para que Deus toque o nosso coração. Quem não tem o coração tocado ainda, precisa pedir ao Senhor, porque essas crianças estão esperando por mim e por você, para receber um pouco mais de dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar mesmo o nosso coração, para nós sermos instrumentos de Deus aqui na terra. Nós temos um propósito a cumprir do Senhor, que a gente possa cumprir. Amém? Faça seu cadastro no serviço de atendimento pastoral. Amém? Procura um dos pastores, aí quem está em casa, manda um recadinho aí, para a gente entrar em contato, que os pastores querem entrar em contato com vocês, conversarem. Como diz o Rafa, vamos dar trabalho para os pastores aí, amém? Louvamos, adoramos, cultuamos, e agora vamos aprender do Senhor, mais um pouquinho do Senhor, através da palavra e dos ensinos do evangelista Camargo. Vamos estender a mão para abençoar a vida. Pai, Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Senhor, evangelista Camargo. Sabemos que o Senhor já falou com ele já estudou, já entrou na tua presença, e o Senhor já revelou todas as coisas que são necessárias a ele, para nos ensinar, através da vida dele, Pai. Nós te agradecemos, pedimos para que o Senhor guarde a vida dele, da Olga, da Marina. O Senhor esconda a identidade deles embaixo das tuas asas, Pai, e abençoe a vida dele de maneira poderosa, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos continuar a lição hoje, desse ensino maravilhoso que quem está em casa aqui, Cristologia. Quem não adquiriu, adquira ainda esta revista. É uma revista maravilhosa, ensina evangelismo, para pregar o evangelho, cumprir o ID, que é chegado ao reino de Deus, como já foi falado. Hoje nós estamos entrando na 10ª lição, irmãos. É na página... minha aqui, página 54. A próxima lição, nós já vamos chegar à cruz de Cristo. E a lição seguinte é a ressurreição de Cristo. Então é importantíssimo a gente buscar entender esse ensino maravilhoso, irmãos, que é o sentido da nossa vida, para nós que estamos aqui e você que está aí em sua casa. Aproveita para anotar, para estudar, porque a lição a gente procura passar a essência da lição. E aí, nós logicamente, até estava conversando com a minha esposa, nós temos que continuar estudando a lição. Ou seja, não pode parar por aí, não. Temos que continuar estudando, buscando de Deus. Porque quem busca, encontra. Quem procura, acha. Então, lendo, eu vou pedir a ajuda do pastor Claudinho, nós vamos... lembrando apenas, irmão, não esqueçam desse projeto Arca. É um projeto maravilhoso, como vocês viram. E a matemática de Deus é uma matemática totalmente diferente da nossa. A nossa matemática, somar é somar, mas no ser humano, dividir é dividir mesmo, mas para Deus não. O dividir também é multiplicar. Para Deus também o dividir é dividir o pão, ou seja, é multiplicar o pão. Para Deus a matemática é totalmente diferente. Dividir é multiplicar para Deus. Multiplicar é multiplicar para Deus. Somar é somar para Deus. Mesmo subtrair é somar com o próximo. Ou seja, você subtrai para somar com o próximo. Ou seja, a matemática de Deus é multiplicar. Porque Deus é Deus de multiplicação e multiplicação de bênçãos
na vida daquelas crianças. Mesmo na matemática do homem, 1 mais 1, 2, né? De Deus não, 1 mais 1, 1. Todos nós temos que estar unidos. A lição de hoje, então, irmãos, é maravilhosa essa lição. É uma lição que, quando eu começo a estudar, começo a viajar. Tão bela que é a lição. O ensino no ministério de Cristo. E eu vou pedir para o pastor Claudinho, que nos ajuda nessa didática, de ler então o tema de hoje. Jesus ensinava contando histórias. E vocês vão perceber que o aprendizado da criança é ouvindo histórias. Pode aprender ouvindo histórias, a criança é alfabetizada ouvindo historinhas. E o Senhor Jesus nos ensina com parábolas, que são histórias narradas de formas alegóricas. É interessante, vocês vão ver na palavra de Deus, tem provérbios, tem alegoria, tem fábula, tem provérbios. Ou seja, a palavra de Deus é algo fascinante na área de ensino. Então nós temos que aprender por que o Senhor Jesus ensinou por parábolas. E nós vamos hoje buscar entender isso. Então, eu vou pedir para o pastor Claudinho ler o texto básico dessa lição, que está em Mateus 13. E em Mateus 13 ali, vocês vão encontrar 7 parábolas em Mateus 13. E o pastor Cláudio vai ler Mateus 13, de 34 a 43, irmãos. Mateus capítulo 13, verso 34 ao 43. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, vocês percebem o ensino de Jesus? Tudo, disse Jesus, por parábolas. O que é parábola? Parábola é uma narrativa de uma história de forma alegórica, ou seja, utilizando o conceito de metáfora. A metáfora, por exemplo, eu sou a porta. Como eu sou a porta? Mas é exatamente para entender que Jesus é a porta da salvação. Ou seja, metáfora é isso, você substitui de forma figurada. Só que a parábola é uma narrativa de metáforas, formando uma alegoria, mas uma alegoria em forma de história. Em João 10, por exemplo, você tem parábolas e alegoria. Alegoria, por exemplo, Jesus fala: eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor. Isso são metáforas sucessivas, é chamado alegoria. E agora, a parábola é uma narrativa da alegoria, ou seja, você conta uma história, e é através da história que nós aprendemos. É exatamente através de historinhas que a criança é alfabetizada. Ou seja, o Senhor Jesus sabe o funcionamento da nossa mente, e a nossa mente aprende por parábolas. Inclusive já foi anunciado no Antigo Testamento, que eu vou pedir
para o pastor Cláudio ler, que é em Salmo 78, 2, já anunciando o ensino através de parábolas. Salmo 78, capítulo 78, versículo 2. Salmos 78, versículo 2. 78, verso 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Ó, abrirei a minha boca numa parábola, farei, ou seja, já anunciado no Antigo Testamento que Jesus utilizaria as parábolas. Eu queria agora dar um exemplo, já que tem bastante jovens também aqui em casa. A parábola ajuda a estudar, viu? Eu aprendi muito memorizar utilizando esse conceito de parábola. E para aprender a palavra de Deus, se você usar esse conceito da parábola, da narrativa, você consegue memorizar. E memorizar faz bem para a saúde. Por exemplo, o Senhor é o meu bom pastor, é uma metáfora. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O ser humano, o que mais faz bem para a saúde dele é o verde. Por isso é deitar em pastos verdejantes. Pode verificar, toda saída de emergência usa o verde. Pode verificar. Todos os prédios públicos, cinema, mesmo no avião, o exit lá, saída, fundo verde. Ou seja, tudo tem um significado. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ou seja, o verde me faz bem para a saúde, e o verde faz bem para a saúde do ser humano. Por isso, deitar-me em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ó. E a água também, o reflexo do céu, o azul, faz bem para o ser humano. E se eu vou para a água, o que acontece? Refrigera a minha alma. Se eu entro na água, refrigera. Ou seja, então, refrigera a minha alma. Vocês percebem que não precisa nem decorar? Não precisa nem decorar. Você, na narrativa da história, você vai memorizando a palavra de Deus, entenderam? E no ensino, por exemplo, eu quero gravar os planetas a partir do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra. Como é que eu faço para gravar? Eu estava estudando, usa a mesma teoria. Por exemplo, eu posso criar uma historinha para gravar. E os jovens façam isso para estudar. A importância de você utilizar histórias. Por exemplo, minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Ou seja, minha avó, Mercúrio, Vênus, Terra. Minha avó tem muitas, Mercúrio, Vênus, Terra. Minha avó, Mercúrio, Vênus, tem Terra, muita. Marte, joias, Júpiter. Só Saturno. Usa Urano. Netuno. Pescoço, Plutão. Então vocês podem criar, por exemplo, uma outra história. Por exemplo, meu velho tio jurou ser um netuniano. Pronto. Meu velho tio jurou ser um... Você consegue gravar. Por exemplo, na física, vou voar alto. V0 igual a V1 mais AT. Por exemplo, na física, difícil de gravar. A vovó é igual a Vivi mais 2 alfa delta. V0 igual a V1 mais 2 alfa delta. Vovó igual a Vivi mais 2 asa delta. Ou seja, irmãos, parábola ensina. Se você quiser, por exemplo, aprender o idioma grego, todo mundo sabe, né? Alfa, beta, gama. É um avião, delta. Alfa, beta, gama, delta. Nesse avião tem o epsilon, piloto. Piloto, epsilon. Comissárias, zeta, eta, teta e mais um comissário, iota, nesse avião. E esse avião, durante o voo, começa a tocar a lâmpada. Mini. Porque alguém espirrou. Sim. Ou seja, então, ó, você percebe, num voo de avião, dá para você falar o alfabeto grego. Mesmo você utilizando, por exemplo, na administração pública. Eu quero gravar os 5 princípios da administração pública. É difícil gravar. Mas usando esse método de palavra, por exemplo, limpe. Limpe a administração. Pronto, está resolvido. Ó.
o enigma. Limpe. Legalidade, L. I, impessoalidade. M, moralidade. P, publicidade. E, eficiência. Você vê, não preciso decorar. O Senhor Jesus sabia a mente do ser humano, e sabe, lógico, como funcionam os neurônios. Então Ele ensinou por parábolas. É simplesmente isso. Em Mateus 13 tem a primeira parábola do semeador. A segunda parábola, do joio e o trigo. A terceira parábola é o grão de mostarda, que é o reino de Deus. Quarta parábola é o fermento. Quinta parábola é tesouro. Sexta parábola, pérola. E a sétima parábola, a rede, ou seja, a pescaria final, consumação do século. Vocês percebem? Eu não gravei nada. Praticamente, você vai passeando na palavra de Deus e vem para você. Eu estou com 70 anos, está me fazendo bem isso. Ou seja, e para a criança aprender, é excelente utilizar esse conceito que o Senhor Jesus ensinou de parábolas. Que parábolas quer dizer para, fora, ou seja, jogar para fora, ou seja, você joga para fora tudo mesmo. Mercúrio, Vênus, Terra é o meu velho tio. Ou seja, vocês percebem, você joga para fora mesmo do conceito, mas com similaridade fazendo essa analogia. A mente funciona assim. E a gente aprende a memorizar a palavra de Deus pelas parábolas, pela história. E a palavra mesmo ensino é uma palavra maravilhosa. Ensino quer dizer insignare. Insignare. Ensino em latim é insignare, ou seja, dentro, colocar um sinal, conceitos, princípios dentro. Então, ensino é para você colocar dentro do teu coração a palavra de Deus. Esse é o conceito do ensino. E é fundamental você buscar a palavra de Deus para aprender sobre a vida, como por exemplo, provérbios, que são lições de sabedoria sobre a vida. Por exemplo, não ser fiador, fala em provérbios. Você vê que fiador não fia alegria, fia dor. Percebem? Percebem, irmãos? Quando você é fiador, você não vai fiar alegria, você vai fiar dor. Percebe como é simples você procurar até entender a palavra? Educar, por exemplo, vem de dux. Dux também do latim. Dux é você formar líder. Então a educação é em casa, para você formar líderes em casa. Ou seja, esse é o papel do pai líder, formar filhos líderes. E dux quer dizer conduzir. Educar é você conduzir. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando crescer, não desviará dele. Percebe, irmãos, a maravilha que é educar, que vem de dux, conduzir. Na bandeira do município de São Paulo, está escrito assim, ó, non ducor. Duco. Non ducor, duco. Pode verificar a bandeira do município de São Paulo. Não. A do município de São Paulo. Non ducor. Não sou conduzido. Ducor. Duco, conduzo. Esse é o papel da educação. Formar a liderança. E o ensino são princípios que você coloca dentro do coração. Então, irmãos, agora eu vou pedir para o Claudinho ler. Você vê, então, esse é o texto de abertura, a importância da parábola. Parábola, desviar, jogar para fora. Ou seja, de um texto você muda totalmente, mas com similaridade para aprendizado. Como vovó é igual a Vivi, mais 2 asa delta. V0 igual a V1 ao quadrado, mais 2 alfa delta. Vocês percebem que dá para aprender física, matemática, tabela periódica, enfim, usando esse conceito de parábola. Conceito de estrutura alegórica narrativa. Irmãos, vamos agora ler com o pastor Claudinho o texto devocional dessa lição. Mateus 5, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão,
subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha que mensagem, meu Deus. Essa é a mensagem do reino de Deus. Bem-aventurados pobres em espírito, ou seja, eu no início não entendia isso, pobre de espírito, né? É a pessoa humilde, não é aquela pessoa que se exalta. Ou seja, para a pessoa conseguir ir bem nessa terra, ela tem que ser humilde, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então a nossa vida começa com essa humilhação, porque homem é humus, é pó. Mesmo os bilionários um dia vão perceber que eles são pó da terra, todos são, todos nós aqui na terra vamos passar por humilhação, e é natural isso. Por exemplo, a pessoa quando vai ficando idosa, já vai sendo humilhada. É natural na vida, isso todos passarão por isso. Não adianta achar que é diferente, ninguém é diferente. Todos nós somos iguais e todos nós somos pó e ao pó tornaremos. Por isso que nós temos que buscar Cristo para buscar a vida eterna. É por esta razão. E aqui fala, bem-aventurados pobres de espírito. É este o significado, você ser humilde. Se você começar a vida com humildade, todos serão bem-aventurados. E a primeira bem-aventurança é você ser pobre de espírito. Você, nesse sentido de você ser humilde, não ser arrogante, soberba. Aliás, está escrito, né? O soberba é o princípio da queda. Não é isso? A pessoa que fica soberba é o princípio da queda. Eu quando venho aqui, eu venho tremendo, porque eu não sei nada. Eu estou pedindo a Deus, meu Deus, me ajude para não dar uns brancos aqui, né? 70 anos. Então Ele me ajuda com esse conceito de parábolas, esse conceito de aprendizado, de memorização, que a gente pode fazer, e Deus ajuda a quem busca. Então começa com a humildade. É bem-aventurado você chorar. Diz que o homem não chora, é mentira. O homem chora sim. O homem tem que chorar. Aliás, chorar faz bem para a saúde também. Aliás, Deus não resiste, como falou um dia o apóstolo Renato, o coração quebrantado, né? Deus não resiste. A hora que você começa a chorar, Deus não resiste. O coração quebrantado. E nós temos que entender isso. E bem-aventurado aqueles que são mansos, a mansidão. Eu me lembro um dia que bateu um carro aqui na rua Ipiranga, e me chamaram lá, fui. Um acidente grave, né? Mas felizmente nenhuma vítima. E já ia começar a briga de um dos motoristas. Mas eu cheguei para ele, como é que está você? Como é que está a sua cabeça? Você está se sentindo bem? Comecei a falar para ele da vida dele. Foi um acidente grave. Acabou. Na mansidão. Acabou a briga. Ele até resolveu pagar outro carro. Na mansidão. Ou seja, você tem que buscar a mansidão. Porque a ira pertence a Deus. Você tem que, os maiores problemas que você tem, busque a mansidão. E você será
bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque o reino de Deus é um reino de justiça. Justificado pela fé. Justo e justificador. Por mais que você seja humilhado, por mais que você seja injustiçado, Deus peleja por vós. E o que está encoberto será revelado. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha aqui o projeto Arca. Olha que oportunidade de você ser misericordioso e pegar um envelope desse e fazer uma criança feliz. Você será feliz também. Eu conheço muitos que aposentaram, amigos meus já morreram. Mas o fato da gente ter a oportunidade de ser misericordioso, a vida se prolonga. A vida se prolonga. Bem-aventurados limpos de coração. Você tem que tirar tudo que é mal do seu coração. Pedir a Deus que limpe o seu coração. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que buscam paz. Ou seja, este é o Evangelho, buscar paz, não buscar contendas. E existe muita contendas, principalmente entre os homens. Já de Abraão e Ló já começou contenda ali, já começou contenda com Caim. Ou seja, as consequências são graves nas contendas. Conte até 10 quando você estiver nervoso. Vai contando, para evitar. Tenha mansidão, tenha paz. Busca o controle. Deus é um Deus de paz, de mansidão. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Se a gente buscar o Evangelho só de mordomia, a tendência é enfraquecer. Nós temos que ter ousadia de pregar o Evangelho, buscar de Deus, me ajuda, meu Deus, pregar o Evangelho onde você estiver. Porque aquele que trabalha aí fora é um pastor. Trabalhar é avodar em hebraico, que é adorar a Deus. E também louvar, adorar na igreja é adorar a Deus. Você pode adorar a Deus trabalhando na sua empresa lá fora, como professor, como falei na sua empresa, ou seja, na sua profissão como médico, você pode adorar a Deus. Eu conheço um médico que antes da operação ele adora a Deus. E ele, antes de operar, pede o socorro de Deus, porque ele sabe que a nossa dependência é em tudo de Deus. Até um jogador, me lembro dele, Silas, não é isso? O jogador Silas foi jogar na Argentina, um brasileiro. Ele pediu ajuda a Deus no jogo, para Deus pelejar por ele na Argentina. No primeiro jogo ele marcou um gol lá. O jogador conta isso, com chuva inclusive. Até no campo de futebol. É interessante assistir esse testemunho desse jogador, Silas. Portanto, irmãos, bem-aventurados vós, quando vos injuriarem, ou seja, e te perseguir, se você for perseguido, olha, é uma oportunidade de você orar pela pessoa que está te perseguindo, porque aquela pessoa que te persegue, ela tem problema. Como é que é? Uma pessoa que fere, ela está ferida. Temos que entender isso. A pessoa que fere na empresa, pode ter certeza, ela foi ferida. Então, bem-aventurado vós quando vos injuriarem e perseguirem, ó. Como é que é o Evangelho? E mentindo disserem tudo mal contra vós, ó, por minha causa. As pessoas falando mal de você e você não ter ódio no coração. Esse é o Evangelho. Amar o inimigo, orar pelo inimigo, é o Evangelho. Quem consegue fazer isso é bem-aventurado. Por isso que eu queria passar para os irmãos. Agora, o livro, nós vamos ler agora o texto base dessa lição, versículo-chave. Mateus 13:35 é o versículo-chave dessa lição. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E nós vimos em Salmo 78, versículo 2, também que já estava profetizado que Jesus falaria em parábolas. Porque em parábolas você associa os neurônios, a história, e a nossa mente ela trabalha
nesse sequencial mesmo. Por isso que a gente aprende primeiro A, depois vem o B, C, é o sequencial. Por isso, a narrativa da história nos ajuda a aprender. Inclusive, eu queria sugerir um livro para os irmãos, aqueles que puderem trabalhar a memória, eu vou sugerir um livro. O primeiro é a Bíblia, lê a Bíblia inteira. Aí, como ferramenta de memorização, os 10 hábitos da memorização. Quem quiser anotar, os 10 hábitos da memorização, que é o campeão de memória do Brasil, ou seja, o campeão de memória do Brasil, ele escreveu esse livro, Os 10 Hábitos da Memorização. Renato Alves é o autor. Não estou fazendo propaganda aqui, mas é interessante a leitura para somar. Agora, o que eu faço de memorização? Por exemplo, eu adoto eu quero gravar, por exemplo, Pentateuco. Como é que eu faço para gravar o Pentateuco? Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu pensei no gel no dedo. Gel no dedo. Olha que loucura. Gel, Gênesis, El, Êxodo, El, Levítico. Nu, Números, dedo, Deuteronômio. Entenderam? Eu quero aprender Pentateuco, é colocar gel no dedo. Gênesis, Êxodo, Levítico. E nu, número, dedo. Dedo é Deuteronômio. Percebem? Como você consegue até memorizar o sequencial. E depois que vem Josué. Agora já não me lembro. Como é que faz agora para pegar depois Josué? O Josué está meio juru. Juru quer dizer Juízes e Ruth. Josué, juru. Josué, Juízes, Ruth. Aí vem fácil, né? Porque é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E depois? E depois? Como é difícil passar no vestibular. Como é que chama mesmo? É Neemias? Enem, né? Ah, Enem. Como é dureza de Jó, o Enem. Enem é Esdras, Neemias, Esther. E é Jó. Passar no vestibular. Perceberam? Depois vem Salmo, Provérbios, Cantares. E aí vai, irmãos. É assim, é esse processo. É esse processo utilizando o conceito de parábola para aprender. Você vê como o Senhor Jesus ensina? Percebe como o Senhor Jesus ensina? Está ensinando hoje. E dá para a juventude estudar, sim, com música, com parábolas, com letras, com acróstico, enfim. É este o conceito do ensino que Jesus ensinou. Então agora a gente vai para o próximo texto, que é o reino de Deus. Nós vamos ler Marcos. Mateus 13, irmãos, eu pediria que vocês lessem depois, né? Então as 7 parábolas estão ali. Marcos também fala das parábolas. Marcos 10. Marcos 14 agora. Vamos ler Marcos 14, versículo 25, que fala do reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 25. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Reino de Deus. E foi falado, é chegado o reino de Deus na abertura. O reino de Deus já chegou. E Deus habita em vós. Ou seja, nós já temos que viver agora o reino de Deus, porque já é chegado o reino de Deus. Vamos ler agora em Colossenses 1, 15 a 17, sobre o reino de Deus. Eu não vou poder ler todos os textos, só vou ler alguns. Em Colossenses capítulo 1, de 15 a 17. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Pelo Deus invisível. Pelo Deus invisível. Se você analisar
O nosso átomo é invisível, nós fomos criados do invisível, do átomo. O ser humano é isso, ele vem do invisível. E Hebreus 11:3 fala, aquilo que não se vê, não foi feito do que é aparente, ou seja, nós fomos feitos do que é o invisível. A nossa formação inicial é o átomo, que é invisível, e nós não enxergamos. Agora vamos falar um pouco do reino de Deus. Vamos ler o texto de Mateus. Daniel, esse é importantíssimo, irmão. Daniel 7, de 13 a 14. É importantíssimo esse texto de Daniel. Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Olha que coisa linda, irmãos. A vinda do Filho do Homem, e a honra e o reino, domínio eterno. Ou seja, já a visão de Daniel, a vinda do Filho do Homem como um reino eterno. Já anunciado no Antigo Testamento. Agora eu queria ler 3 textos que é chegado ao reino de Deus. Mateus 12, 28, Marcos 1, 15 e Lucas 17, 21, para a gente poder encerrar essa lição hoje. Marcos 12, 28. Mateus 12, 28. Exatamente. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Poderia repetir, por favor? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Olha que oportunidade, irmãos, que nós temos na nossa vida. É chegado o reino de Deus. O tempo já foi cumprido e o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo habita em vós. É chegado o reino de Deus, como foi falado na abertura aqui hoje. É chegado o reino, o tempo foi cumprido. Nós temos que viver isso, irmãos. Agradecer a Deus todos os dias, porque o Espírito Santo habita em vós. Ou seja, é lindo esse texto de Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Tenha gratidão todos os dias da sua vida. Agradeça a Deus por isso. Agradeça pelo Espírito Santo estar andando com você. Peça a Ele orientação, porque Ele está andando com você. Você não está só, não existe solidão no fundo. As pessoas ficam solitárias, mas quem está com Cristo é solitude. É solidão com atitude. O momento da solidão é momento de falar com Deus. O momento de tristeza é momento de falar com Deus. O momento de angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Esta é a realidade da nossa vida, irmãos. Vamos viver essa realidade da nossa vida. Ao acordar, durante o dia, que o reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus é alegria no Senhor. Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Agradecer a Deus, de Deus nos manter vivo na palavra, que a palavra é viva e eficaz. Busquem a palavra. Busquem até memorizá-la, mas dentro dessa vivência, como no Salmo 23.
Você está mesmo às margens de um rio belíssimo, com um gramado lindo. E ali naquele gramado lindo, naquele lago verdejante, aquele lago azul, né? Com pastos verdejantes, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará, porque é chegado o reino de Deus. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Você está vendo a água refrigera, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça. Vereda é caminho, por amor a seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, o Senhor está comigo. A vara e o cajado me consolam. A vara é governo, o cajado é proteção, para a ovelha não cair no barranco. Então, tem o governo, o cetro, que é o cajado, a vara, e o cajado é para que a ovelha não caia. Eu estive visitando um local aqui no sul do Brasil, a Casa da Ovelha, e ali eu peguei uma ovelha no colo, assim. É algo tão emocionante, você olhar no olhar da ovelha, aquele olhar manso. Eu dei até uma madeira para a ovelha, algo incrível. E aí o pastor das ovelhas, ele chamava a ovelha pelo nome, e a ovelha ouvia. Se chamar a ovelha, ela não está nem aí com você, mas ela escuta a voz do pastor. A ovelha escuta a voz. Tinha mais de 100 ovelhas, ele chamava uma, ela vinha, chamava outra, vinha. Algo incrível. Ou seja, a palavra de Deus é a aplicação da nossa vida diária. Aplique a sua vida diária, honrando e louvando a Deus, todos os dias da sua vida. Obrigado, meu Deus, por essa lição tão linda. Essa lição de ensino. Ensino que, como fala no latim, insignare, é colocar dentro os signos da tua palavra, Pai, para que haja um significado, significante significado em nossa vida. Agradeço, meu Deus, pelo Senhor Jesus, que nos ensinou por parábolas. Ensinou pela parábola do semeador, Pai. E nós sabemos que o que nós semearmos, nós colheremos. Uns semeiam trigo, outros semeiam joio. E ambos crescerão juntos. Mas os feixes de trigo serão recolhidos para o teu reino. E o joio será queimado na fornalha. O reino de Deus é como a semente de mostarda, tão pequenininha, tão pequenina, e produz arbustos que os pássaros podem chegar. O reino de Deus é como fermento que cresce, Pai, da tua palavra e multiplica. O reino de Deus é como um tesouro, Pai, como aquele que sabe que o terreno tem o tesouro, vende tudo e compra para obter o tesouro da tua palavra. A tua palavra é como pérola, Pai. A pérola, ela é formada do sofrimento, e nós sabemos que na nossa vida nós passaremos por aflições, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós sabemos, Pai, que no final da consumação dos séculos é a parábola da rede, onde todos serão pescados e levados para o trono, Pai, para o julgamento final. Por isso que nós temos que saber, Pai, saber semear o trigo, Pai, e tirar o joio da nossa vida. E que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo que habita em nós, porque o reino de Deus habita em vós, e as doces consolações do Espírito Santo, a salvação em Cristo Jesus, permaneça em nossos corações, para todo sempre. Amém. Aleluia.